A Polícia Federal prendeu hoje 9 pessoas ligadas a uma organização criminosa que, segundo a própria Polícia Federal, era o plano de assassinar o atual senador Sérgio Moro. Isso aconteceu depois de o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter dito ontem ao portal 247 que só vai ficar quieto quando se vingar do ex-juiz Sérgio Moro, que atualmente é senador da República. Isso deixa uma intranquilidade, né, doutor Átila, para a sociedade brasileira? Olha, sem dúvida que deixa uma intranquilidade. Por quê? Pela seguinte razão. A relação do PT e dos governos do PT com o crime organizado, especialmente aqui no Nordeste, é uma relação profundamente perigosa para a sociedade, porque houve toda uma sofisticação do crime organizado e a logística do crime organizado foi transferida aqui para a nossa região. E o que é que acontece? Eles continuam querendo combater a marginalidade com padrões da década de 80, como se fosse a marginalidade fosse aquela questão do ladrão de galinha, a pessoa que está atrás das subsistências. O Márcio Tomás Bastos, ele tomou providências de facilitar a mudança de regime, por exemplo, para quem cometeu crimes hediondos, o que, por exemplo, torna alguém que comete um crime gravíssimo, 3 anos já está fora do regime semiaberto. Quando se precisava, na situação anterior, mais do que o dobro para que isso acontecesse, para dar uma sinalização de que o crime não compensa. Mas o que é que acontece? É que essa leniência com o crime, eu não estou sendo radical, porque há quem diga que há até associação com o crime, é uma leniência. Essa leniência com o crime, ela cria condições para que o crime fique agindo de forma mais desassombrada. Se nós pegarmos aí os dados do Ceará, eu acompanho, o governo Tasso Gereissati, o último, que terminou em 2002, morreram 5.000 pessoas. No governo do Camilo, 17.500 pessoas no homicídio. Ou seja, é mais de 3 vezes mais. A população nesse período todo aumentou 30%. É uma coisa impensável. Então, o PT, ele nunca tomou medidas mais acentuadas mais fortes contra o crime organizado. O Moro, assim que entrou, ele transferiu os cabeças dessas organizações para os presídios federais e houve uma queda. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a queda no Ceará de violência foi mais de 35%. No Brasil foi mais de 20%. E no total, foi mais de 20 também, nos 4 anos. Então, o que é que acontece? Essa postura é muito perigosa. É claro que o crime vai ficando mais ousado. À medida que ele percebe que não há uma ação forte de repressão, ele vai ficando mais ousado. É claro que a ação de repressão precisa ser forte, mas tem que ser inteligente. Não pode ser simplesmente sair matando gente por aí. Não é esse o sentido que eu estou falando aqui, nem desrespeitando os direitos básicos das pessoas. Mas precisa ser muito mais firme do que é. E como o Moro já disse na entrevista, inclusive ele não acusa o PT de estar associado ao PCC. Ele não acusa, mas diz o seguinte, mas que ele não tomou nenhuma medida mais forte para obstar a ação criminosa desses grupos. Inclusive, aqui no governo petista, houve época em que eles discutiam, os prisioneiros discutiam o pavilhão em que iam ficar da cadeia. E até 2018 o padrão era esse, eles discutiam, tinha que ser um pavilhão do PCC, tem outros grupos aí, como o próprio Comando Vermelho, tem aqui no Norte também, que é famoso, eles queriam. Ou seja, eles estavam disciplinando a cadeia. Inclusive aqui, eu não me documentei muito disso, mas eu pretendo até me documentar. Além da visita íntima, havia um conceito novo de pernoite, que era uma espécie de liberalização. Eu não vou usar a terminologia que o povo usa para descrever, porque não é compatível com a audiência da TV Centro-Sul. Eu não vou usar as expressões populares, mas de qualquer maneira é uma certa permissividade que deixa o crime livre para atuar. Então essas ações contra o crime organizado, elas são necessárias, porque senão eles vão ficando mais ousados. E aí as autoridades vão correndo risco. Inclusive, não só as autoridades no sentido mais das altas autoridades, até mesmo quem liga, até mesmo o carcereiro, quem lida com o sistema, pode ser ameaçado. Então,
é da maior importância que se combata esse tipo de postura do crime organizado. Inclusive, o Moro fez bem em transferir para as prisões federais vários presos que continuavam no Estado comandando o crime da cadeia. Então, não há dúvida de que as colocações do presidente Lula foram altamente infelizes. Ele se reportava naturalmente ao que ele pensava quando estava em Curitiba. Mas não há nada que garanta que ele não continue pensando assim. Há algumas atitudes dele que não levam a pensar que ele continua pensando assim, o que é lamentável para o cidadão que respeita os direitos dos outros. Então, de qualquer maneira, é importante o combate ao crime organizado de forma clara, para que ele se sinta deslocado na sociedade. A conivência fortalece, cada vez eles vão ficando mais ousados. Doutor Átila, tudo depende de uma reta interpretação ou de uma falsa interpretação? Não, a frase é infelicíssima, eu não estou questionando, não. Inclusive, eu acredito até que isso ainda integre o pensamento dele atual. Eu me referi que ele estava se reportando ao passado só para ser fidedigno na entrevista. Mas, assim, é uma mentalidade que pode incentivar posturas radicais. Porque o homem público, quando ele fala, né, ele alcança um número de pessoas muito grande. Certa feita, o presidente Trump disse naturalmente que, brincando, que você tinha que purificar o sangue colocando uma espécie de sabão. Ele disse um gesto de brincadeira. Ou tinha uma autoridade sanitária do governo dele que imediatamente interferiu. Não, e disse, olha, isso não pode ser feito. É claro que ele estava falando brincando, mas entre 1 milhão de pessoas que o escutam, talvez umas 10 ou 20 mil achassem que aquilo era sério. E isso já pode gerar problemas seríssimos. Então, o cuidado com a fala, porque exerce funções públicas, em especial de um presidente da República, deve ser redobrado. Mas eu concordo que no caso dele, ele, além dele ter dito uma coisa infeliz, ele tem posturas atuais e falas atuais que parecem compatíveis com o que ele estava dizendo em relação àquela situação anterior, o que torna o problema ainda mais grave. Então, ele pode colocar em risco a vida de autoridades. Alguns bandidos podem se sentir autorizados por aquela fala a agirem contra a autoridade A, B ou C, porque o presidente, de certa maneira, disse que era para ser assim. Ou se não ordenou que isso fosse feito, mas manifestou um desejo de que isso fosse feito.